Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos queridos do SESC Cidadania, terceiro ano, supermédio. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de atualidades. E o que temos para hoje, né? Como sempre eu aviso, né? Nós sempre temos um tema do contexto mundial e um texto da vida nacional, ok? Deixa eu começar a abrir aqui. Então, vamos que vamos. O que temos para hoje, né? O que temos para hoje? O advento da reunião do G20, tá? Deixa eu ampliar aqui. Tá. Na temática internacional, o encontro, né, das 20 mais poderosas economias do mundo, tá ok? O Brasil faz parte. Então, a reunião do G20, que se realiza em todo ano. Na temática nacional, nós vamos ter o jogo que vai se definindo confuso, né? Como a chamada terceira via para as eleições de 2022. Tranquilo? Então, vamos ao primeiro tema, tá? Bom, gente, o G20, né? Como eu acabei de falar, o G20 é o encontro das lideranças dos 20 países com maior economia, tá? De maior importância no plano econômico e comercial do mundo, ok? O G20 ele tem como espaço discutir temáticas de toda ordem, tá? Temática de toda ordem e a ordem, né, temática ambiental, temática econômica comercial, tá? E o G20 foi criado quando, né? Bom, a criação do G20 foi exatamente no ano de 1999, tá? Era uma década marcada pelo conceito de globalização, o que mais se falava era globalização, por conta de que a década de 90 já era uma década pós-Guerra Fria, né? Levando em conta que muitos regimes de partido único, comunista, no leste europeu havia desmoronado ali em 1989. Em 1991, nós vamos ter a desagregação, né, da própria União Soviética, né? Ela deixa, inclusive, de existir. Então, para muitos estudiosos, a década de 90, né, que se segue, é a década pós-Guerra Fria, e também se falava muito da globalização. Não que a globalização não fosse um fenômeno já antigo, né? A globalização, nós vamos tê-la desde as grandes navegações, onde você tem, né, a interação, né, o intercâmbio entre os continentes, já desde aquela época. Mas, no mundo pós-Guerra Fria, né, se falava muito da intensificação do processo de globalização, tá? E o G20, de certa forma, é inspirado no G7. O G7 são os mais ricos, né? As economias mais ricas, né? Os 7 países mais ricos do mundo. O G7 já existia desde a década de 1970, então o G20 é criado na década de 90. Bom, o que se falava naquela época, né? Por conta da criação do G20, como eu acabei de falar, a grande temática era globalização, mas já se evidenciava o quê? Que com a globalização do pós-Guerra Fria, né, houve uma consciência de que os problemas não eram problemas nacionais, né? Mesmo porque você tem os problemas nacionais, de cada país tem os seus problemas, né? Suas demandas, etc, etc. Porém, com a globalização dos anos 90, o que mais se discutia
era a necessidade dos países se reunirem para combater problemas agora de natureza transnacional, ou seja, não é um problema de um país, de dois, de meia dúzia de países, não. São problemas de ordem mundial, ou seja, envolve a comunidade de estados, a comunidade internacional de países, né? Então, por exemplo, alguns problemas que a globalização intensificada a partir dos anos 90, né? Alguns problemas que passam a ser gerados, mas repito, de natureza transnacional, né? Que ultrapassa fronteira de um, dois ou um bloco só de países, né? Alguns exemplos, a questão do meio ambiente, né? A questão do meio ambiente não é questão de um país, é questão da humanidade, a questão dos países, as migrações, né? Com a intensificação do processo de globalização, nós vamos ter mudanças de populações, né? Fluxos migratórios, né? Da África para a Europa, do Oriente Médio para a Europa, né? Da América do Sul para os Estados Unidos, quer dizer, grandes fluxos migratórios, né? Problema transnacional, como, por exemplo, narcotráfico, né? Tráfico internacional de drogas, tá ok? O desemprego no mundo. E agora, né, pessoal, as pandemias, tá? A partir uh, da pandemia da Covid, né? Entra na pauta das nações discutir como combater futuras pandemias, né? Bom, então é isso. Diante esse quadro de intensa globalização, de geração de problemas transnacionais, né? É que se entende, né, a necessidade dos países, né, periodicamente se encontrarem e discutir medidas de combate aos problemas transnacionais, né? Bom, e aí, como eu já falei, nasce o G20. O G20 ele tem reunião, desde quando ele foi criado, em 1999, há anualmente o encontro dos membros do G20, né? Exceto o ano passado. Em decorrência da pandemia, não houve o encontro físico, né? Dos estadistas, dos líderes dos países, né? Aqui nós temos no mapa aqui, né? Os países, alguns dos países, não todos os países que compõem o G20, Brasil, Argentina, aqui, ó, marcadamente na América do Sul, né? Na parte da América do Norte, aqui, ó, nós temos o México, os Estados Unidos, o Canadá, não é isso? Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, no continente africano, a África do Sul, tá? É considerado também dentro das 20 maiores economias, países membros da União Europeia, tá? A Grande China, a Rússia, não é? A Austrália, a Indonésia. Pois então, esses países compõem o chamado G20. Aqui você tem mais ou menos uma base, né, do tamanho da economia desses países, tranquilo? Um fato notório que nesse ano nós não vamos ter duas presenças de líderes, presenças físicas de líderes, né? Nós não vamos ter o líder da China, Xi Jinping, e nem o Vladimir Putin da Rússia, tá? Ambos vão participar do G20 através de videoconferência. No mais, todos os líderes estarão presentes, tá? Bom, um outro detalhe também, os dados do G20, né? Por que há necessidade desses 20 países sempre se reunirem para discutir, lançar metas, etc., né? Bom, os dados, 80%, esses 20 países compõem 80% do PIB mundial. Olha a importância, tá? Esses 20 países, eles compõem 75% de todo o comércio que rola no mundo, transações comerciais, 75%, né, desses 20 países. 60% da população do mundo consiste nesses 20 países. E 80% das emissões de gases
estufa, né? Também vem desses 20 países. Então, é um grupo que tem muita responsabilidade, né? Tem que tomar decisões, porque eles têm, com suas economias, etc., eles têm um impacto muito grande na vida do planeta. Tranquilo? A realização do G20 dia 30, 31, né, de outubro, e há um mês da chamada COP26. A COP26, diferentemente do G20, a COP26 tem sempre como temática de discussão o meio ambiente, né? A COP26, que inicia dia 1º de dezembro, a COP26, se eu não me engano, vai ser na Escócia, né? A COP26 já é muito ligada à ONU, é uma conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, tá? Então, os membros do G20 também vão participar da COP26. Muitos até falam que o que se discute no G20, né, é quase uma prévia, uma preparação para o que vai se discutir de maneira mais intensa na COP26. Bom, qual a pauta, né, atualmente, qual está sendo a pauta do G20, né? Mudanças climáticas, obviamente, recuperação econômica do mundo, tá? Nesse pós-pandemias, né? Se é assim que a gente pode falar. Então, mudanças climáticas, recuperação da economia mundial no pós-pandemia, né? A questão da distribuição, né, que tem que se fazer de forma mais democrática de vacinas no mundo, né, melhorar essa distribuição, países extremamente pobres, né, precisam ser vacinados, né? E também ainda a temática que sempre se repete, né, a possibilidade do desenvolvimento sustentável, tá? Sem agredir a mãe natureza, o planeta, etc. Tá? Bom, e aí a participação do Brasil no G20? O presidente Jair Bolsonaro discursou no G20, tá? Nós temos o texto da íntegra do discurso do presidente e aqui alguns trechos, né, que eu selecionei, tá? O texto é um pouco grande, não tem como abordá-lo totalmente, né, nesse curto tempo. Mas alguns trechos que eu achei mais interessantes, como diz, ó, ele abre dizendo: senhoras e senhores, líderes do G20, é uma grande satisfação participar presencialmente desse importante encontro de lideranças em um momento de recuperação econômica mundial. Tranquilo? Aí um outro fragmento do texto ele diz: o Brasil se comprometeu com um programa extensivo e eficiente de vacinação, em paralelo a uma agenda de auxílio emergencial e preservação do emprego para a proteção dos mais vulneráveis, tá? Ele está se referindo, né, ao auxílio emergencial, né, que já foi dado e se programa a dar continuidade, ok? No ambiente da pandemia. Estamos igualmente comprometidos com uma agenda de reformas estruturantes essenciais para uma retomada econômica sustentada. Ele está se referindo justamente nisso, né? Como o país vai reaquecer sua economia, se recuperar, né? Nesse período de pós-pandemia. Vamos lá. Outro trecho que eu tirei também do discurso, no Brasil, mais da metade da população nacional já está plenamente imunizada de forma voluntária. Mais de 94% da população adulta já recebeu pelo menos uma dose da vacina. Ao todo, aplicamos mais de 260 milhões de doses, das quais mais de 140 milhões foram produzidas em território brasileiro, em território nacional. Tranquilo? Que ele está falando de que o Brasil, né, vacinou, combateu a pandemia. E, por último, ele praticamente encerra quando ele diz: entendemos, portanto, caber ao G20 esforços adicionais para a produção de vacinas, medicamentos,
e tratamentos nos países em desenvolvimento. E assim ele se encerra agradecendo. Bom, então é esse. Eu fiz mais ou menos o perfil da importância do G20, o que se discute, né? Qual é sua raiz histórica, né? Na década de 20, no momento da discussão da globalização e dos seus efeitos, né? Gerando problemas transnacionais, e daí a importância da reunião periódica das 20 economias mais poderosas do mundo. Bom, agora, como temática nacional, semana passada foi muito noticiada a, a entrada do ex-juiz Sérgio Moro no Podemos. Ele foi filiado a um partido político, né? E isso mostra que ele tem, sim, intenção de concorrer à presidência da República nas eleições de 2022. Tá? É um indicativo. Então, ele que estava sem partido, ele se filia, então, ao Podemos. Tranquilo? E aí, o que acontece? Né? Já se fala muito da chamada terceira via, né? Porque o que se visualiza para as eleições de 2022, né, para o ano que vem, você vai ter uma polarização, né? Você vai ter o presidente, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado o ex-presidente Lula, ok? Então, o que se mais discute? Qual então será a terceira via, né? Quais os outros candidatos que vão compor, né? Para quem não quer votar nessa polarização, ou Lula ou Bolsonaro, votar em quem? Então, é o que a gente chama no jargão aí, né, de terceira via, né? Sem ser o presidente Jair Bolsonaro, sem ser o ex-presidente Lula, em quem votar. Então, nós temos alguns nomes, né? Nós temos alguns nomes que já começam a aparecer, tal, e comentar a possibilidade de candidatura. Alguns são explicitamente candidatos, outros são potenciais candidatos, né? Então, o disputado jogo da terceira via, tá? Vamos começar aqui, não é? Pela senadora Simone Tebet, né? Ela é líder da bancada feminista no Senado Federal. Ela teve uma atuação muito boa, muito produtiva na CPI da Covid, né, do Senado Federal. Ela fez um acompanhamento de perto, né? Ela sempre inquiria, né? Sempre questionava, né? As testemunhas, os investigados. Ela teve um papel importante, sim, na CPI da Covid. Logo em seguida, nós temos aqui Luiz Henrique Mandetta, né? O Mandetta ele foi o primeiro-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, tá? E ele se destacou, né, como ministro da Saúde, se reunia com a imprensa todos os dias, prestava contas, né? Mas ele terminou saindo do governo. Tá? Então, é um candidato potencial, já tinha sido deputado federal pelo Mato Grosso. Bom, e aqui nós temos o atual governador de São Paulo, João Dória, né? Que conduz o país, né, com o governo. Ele se destacou por ter sido o primeiro a vacinar no país, né? Foi em São Paulo que ocorreu a primeira vacina, né? A aplicação de vacina. Então, ele é uma força dentro do PSDB, né? Acontece que o PSDB ainda tem que decidir entre ele, João Dória, e o atual governador do Rio Grande do Sul, né? Que é o Eduardo Leite, ok? Esse rapaz aqui, ó, tá? Um jovem governador, tinha sido prefeito se eu não me engano, da cidade de Pelotas, e agora governa o Rio Grande do Sul, tá? É uma liderança muito jovem dentro dos quadros do PSDB, então há uma disputa de hegemonia entre o João Dória, tá? E o
governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Tá, ok? Temos aqui, né, Rodrigo Pacheco, tá? Atual presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco é um político pouco conhecido pela população, né? Mas exerce um cargo de muita importância, né? Quer dizer, ele é presidente do Congresso Nacional. Todo presidente do Senado também é presidente do Congresso Nacional, tá? E mostra-se ser uma liderança de diálogo, tá? Uma liderança ponderada, uma aposta, né? Da terceira via. Bom, em seguida nós temos aqui Ciro Gomes. Ciro Gomes também já é bem conhecido aí dos eleitores, né? Ele já foi candidato à presidência da República outras vezes, tá? Ciro Gomes é um político experiente, né? Nós temos na pessoa dele, ele foi prefeito em Fortaleza, antes de tudo, né? Ele foi deputado estadual, ele fez praticamente toda uma carreira de um político, né? Foi deputado federal, não, desculpa, foi deputado estadual, depois deputado federal, se eu não me engano, 2 vezes pelo estado do Ceará, tá? Prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, tá? Foi ministro 2 vezes, ele foi ministro na era Itamar Franco, né? Ministro, inclusive, de uma pasta muito importante, né? Foi ministro da Fazenda do governo Itamar. Em seguida, no governo Lula, ele foi ministro da Integração Nacional. Então, é um político que já passou por diferentes, né? Estados, né, da estrutura política brasileira, ok? Político experiente. Então, Ciro Gomes. Aqui nós temos o Sérgio Moro, como eu estava falando, Sérgio Moro, juiz que se tornou notório, né, na vida nacional por conta da chamada Lava Jato, né? Lava Jato, desculpa aí, a Lava Jato, que conseguiu devassar, né, esquemas de corrupção envolvendo empreiteiras, não é assim? Estatais, e foi ele que terminou levando o ex-presidente Lula para a cadeia, tá ok? Então, Sérgio Moro, compôs o ministério do presidente Jair Bolsonaro, mas também saiu do governo, tá? E agora tudo indica que é um dos nomes do Podemos para concorrer às eleições de 2022. E nesse emaranhado todo nós temos também, né, a figura de José Luiz da Atena, né, o apresentador do Brasil Urgente, um comunicador. Ele tem uma popularidade grande por conta dele como grande comunicador e de um programa de audiência, né? Então, José Luiz da Atena é novíssimo na política, se eu não me engano, ele nunca participou de nenhum quadro político, né? Nunca ocupou cargo político, mas é um nome que se lança, né? Um nome que se lança, e ele possivelmente teria o seu eleitorado. Bom, então é isso, né? Nós temos aí a disputa dentro da terceira via, são vários nomes, né? E só lembrando, terceira via seria o quê? Uma alternativa para o eleitor, tá? Que não fosse alternativa, né, polarizada entre presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula. Tranquilo? Bom, então vamos acompanhando, né? Ainda tem muito tempo até chegarmos nas eleições do ano que vem. Então, é isso. Fechamos a aula de hoje, tá, pessoal? Com uma abordagem sobre a reunião do G20, tá? Que talvez eu esqueci de falar, a grande novidade é a reinserção dos Estados Unidos, né? Porque o governo anterior dos Estados Unidos via com um afastamento o G20. Já o presidente Joe Biden participou ativamente do grupo do G20. Isso é bom, né? Reintegração dos Estados Unidos à conferência do G20. Bom, então estamos encerrando por hoje, tá ok? Um abraço a todos e fomos!